Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa Aconselhamento Bíblico. Eu sou o reverendo Tiago Henrique, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você aqui é o nosso convidado especial hoje a participar aqui conosco desse programa, falando de um tema importante que é como ajudar uma criança a lidar com a separação dos pais, né? Um tema relevante, um tema que nos traz um desafio ao falar sobre isso, né? Então você é o meu convidado aqui. Lembrando, né, de como que a gente vai funcionar aqui, eu sempre falo no final, normalmente eu tenho alguém aqui comigo, mas quando eu não tenho ninguém aqui no estúdio para a gente responder e trocar as mensagens, você que está aí desse lado é a pessoa que manda a mensagem, que manda as perguntas, que participa aqui do nosso programa também, para que nós possamos então ter uma interação. Então eu tenho um roteiro aqui, a gente vai bater um papo sobre isso, mas ao mesmo tempo você que está aí do outro lado pode participar conosco, mandando as suas considerações, mandando seu boa tarde, mandando aqui a sua participação no chat também. Você é muito bem-vindo. E que Deus nos guarde e nos dê inteligência, sabedoria, humildade para lidar com um tema tão complexo, mas um tema tão necessário. Um tema que se faz presente, né, nos nossos dias, e há crianças, há pessoas lidando com a separação dos seus pais. Isso não somente fora da igreja, mas também dentro da igreja. E como que nós podemos ajudar essas crianças? Qual é a resposta da palavra? Como a Bíblia traz uma resposta para a ajuda dessas crianças? Então, mande a sua consideração, mande aqui as suas perguntas, as suas observações, que eu estarei atento aqui ao chat para falar a respeito desse assunto também. Eu vou indicar um livro também. Durante o nosso momento aqui, você vai poder ter acesso à literatura que eu, inclusive, usei para pensar um pouco sobre esse tema. Pelo menos 3 livros hoje, né? Um eu já falei aqui sobre aconselhamento bíblico infantil, mas há outros temas também que você pode pesquisar, outros livros também eu vou indicar aqui. Bom, ajudar a criança a lidar com a separação dos pais, né? Eu quero dizer uma coisa muito importante para você, para a gente delimitar aqui o nosso tema e também para que nós possamos seguir um caminho correto. Bom, primeiro, esse programa não é o foco principal falar sobre a questão do divórcio em si. Em que sentido, né? Nós não vamos gastar o tempo aqui falando do divórcio, conceituando o divórcio, dizendo se sim, se não, né? Então nós não vamos adentrar a respeito dessa situação por causa do nosso tempo e também por causa do propósito. Nós vamos partir do princípio de que existem divórcios, inclusive dentro da igreja, né? E aí nós não estamos entrando nesse mérito, né, de cada caso, de certo, de errado, nesse sentido aqui, nesse momento aqui, mas nós vamos entrar, né, falando do alto índice de divórcio na nossa cultura, de uma forma geral, né? As pessoas têm uma visão sobre casamento de uma forma equivocada fora, né, dos arraiais aí da igreja. As pessoas pensam, às vezes, de uma forma equivocada sobre o que é formar uma família. E então precisamos dar uma resposta para tantas crianças que lidam também com essa questão do divórcio dos pais fora da igreja, dando uma resposta bíblica. Nós temos aí então a Escola Bíblica Dominical e tantos outros meios que nós podemos intencionalmente abordar sobre esse tema, né? Escolas e tudo mais, mas também temos a realidade, né, de um índice, né, de divórcios, infelizmente, dentro da igreja. Então, ser filho de divórcio é difícil, mas a autora, inclusive, que eu vou citar depois, diz, é comum. Comum em que sentido? Não de que deve acontecer, mas que acontece. Então, nós podemos aí identificar, nós podemos conhecer famílias que passaram pelo processo do divórcio, ou estão passando, e aí algumas com conflitos maiores, outros conflitos menores. Então, nós devemos ter o olhar para essas crianças e levar para elas a esperança bíblica de como elas podem, então, lidar com a questão do divórcio, como elas podem ser ouvidas, como elas podem ser ensinadas. Então, talvez você tenha passado por esse processo, é importante você ouvir isso, talvez você conhece alguém, talvez você esteja acompanhando alguém que mesmo adulto, mas passou por essa experiência, né, com seus pais na infância. Como que a Bíblia responde essas questões e dá esperança ao coração? Algumas coisas são importantes, né? Que tipo de questões as crianças podem lidar num processo de divórcio dos pais? Tristeza, né, é algo comum quando você conversa com uma criança, quando você atende uma criança, você percebe que ela tem uma tristeza muito grande pela separação dos pais, né? Algumas entendendo muito mais, outras entendendo menos. Nós temos a questão da própria depressão, né? A criança entra num ciclo de uma tristeza tão profunda, tão intensa, que chega então a uma depressão.
Afastamento dos amigos, né, os amigos que talvez se reuniam em família, agora os pais estão separados, divididos, alguns ainda com conflitos, então a criança sai desse meio social, isso impacta a vida dela, talvez uma mudança radical da escola, então ela tem a separação, às vezes brusca, né, dos seus amigos, ou até mesmo onde ela continue, mas por causa da tristeza, por causa da identificação, porque falam dos pais, ela pode então ter essa decisão de afastamento. A outra coisa também é a negação, né? Tem crianças que negam isso, que demoram a contar, que não querem falar sobre essa situação. Outra coisa é a raiva, né? Raiva por talvez ter conhecido um pouco da história, ter participado da história, dependendo da idade, e ela então tem raiva, tem ira sobre aquela situação. Outra coisa também é a sensação de quem vai cuidar de mim, né? Então talvez ela conviva com outras famílias, tenha outras pessoas, onde naquele momento ela vê os seus amigos sendo cuidados, né? Quem cuida, quem não cuida daquela criança, e ela tem a necessidade, obviamente, de ser cuidada dessa criança, então talvez ela pense, quem vai cuidar de mim? Quem vai ser o meu responsável? Com quem eu vou morar? Outra coisa é uma maturidade imposta, né? Então às vezes a criança colocado para ela o fato de acelerar uma maturidade, quer dizer, ela não está pronta, né, para tomar decisões, ela não está pronta para decidir sobre questões específicas naquele momento, mas é imposto a essa criança que ela tem que tomar uma decisão, que ela tem que escolher um lado, que ela tem que fazer tantas coisas, e isso acaba sendo prejudicial no desenvolvimento dessa criança. Algumas outros sintomas físicos, né, realmente tendo ali um psicossomático nesse sentido, e tendo que ser cuidado dessa criança, obviamente, né? Então, perceba que as mesmas sensações, os mesmos sintomas, né, o enfrentamento talvez que um adulto tenha com relação a um divórcio, com a experiência que ele está tendo naquela situação, uma criança também pode sentir. Às vezes, nesse processo, né, os adultos ficam tão centralizados na sua dor, na dor em que eles estão passando, né, naquele processo, que esquecem de entender, esquecem de observar que há alguém ali que também, né, uma criança que está sofrendo, que lida com sensações e sintomas iguais. E aí, então, como que nós ajudamos biblicamente, né? Como que nós trazemos a visão bíblica para essa criança, para essa família, para esse adolescente, podemos colocar aqui, vou falar um pouquinho sobre adolescentes e jovens também, mas qual que é a resposta da parte do Senhor? Eu quero começar aqui rapidamente indicando um livro, um deles que eu já falei aqui, inclusive, depois a gente vai entrar, né, nos passos bíblicos aqui. O primeiro livro que eu quero indicar é este livro aqui, Cuidando da Alma das Crianças, da Ann Baker. A Ann Baker, ela é a organizadora desse livro, e ao mesmo tempo ela escreve alguns capítulos desse livro também. Então eu já fiz indicação algumas vezes aqui, então vale muito a pena. Inclusive ela tem um capítulo aqui neste livro que fala sobre ajudar crianças no divórcio, né, dos pais. Então você pode comprar esse livro, não só esse tema, que inclusive nós temos na nossa editora, na Ezion, você pode entrar no site da editora e encontrar esse livro aqui, né, tinha acabado ali o estoque, mas foi comprado mais para disponibilizar, para dar aí esse material de boa qualidade para os pais, para as igrejas, né, para as escolas, para as famílias, para que possam então ter esse recurso, essa ferramenta para cuidar dos seus filhos. Então, um dos temas, né, é sobre isso. Então, ela fala, né, com relação a ajudar, a acompanhar uma criança quando ela está então passando pelo processo junto do divórcio com os seus pais. Outra coisa importante, entrando aqui talvez para algumas questões que nós devemos nos atentar quando nós ajudamos uma criança que está passando pelo processo do divórcio, ao escutá-las, né, às vezes a perceber muito do que está sendo falado, do que está sendo dirigido pela família, nós temos alguns conflitos que a criança lida. E um deles, sabe qual é esse conflito? É o conflito da lealdade. Interessante isso, né? Então, em muitos casos de divórcio, existe, dado à criança o desafio de que ela se posicione, de que ela escolha um lado, principalmente quando ela está no meio de uma separação dos pais, o qual é conflitante, né? O qual traz grandes conflitos por várias questões, que a gente não tem tempo de entrar aqui, mas existe uma pressão pela escolha de um lado, mesmo que não seja dito a ela, né, olha, você tem que escolher esse lado aqui, mas às vezes, dependendo da idade da criança, dependendo da sensibilidade que ela tem, ela se sente pressionada a escolher um lado. De que lado que eu fico? Quem está certo? Quem está errado? Né? De que lado que eu fico é quem vai cuidar de mim e tudo mais. Então, as crianças lidam com isso. E nesse momento,
de amargo, né, um momento amargo para as crianças, a Bíblia traz respostas importantes para o coração desta criança, tá? E é importante darmos passos bíblicos. Nós estamos falando aqui de uma abordagem de aconselhamento infantil, então ela é diferente de uma abordagem de um aconselhamento para adulto, né, onde você tem ali alguns conceitos que o adulto já entende, talvez a facilidade de uma comunicação maior, a facilidade de identificação dos seus sentimentos para que possa chegar à raiz do problema. Mas o que acontece numa criança, ela precisa ser treinada, ela precisa ser ensinada, né? Então, uma tarefa interessante, olha só, fique atento aí que você pode fazer isso, inclusive com seus filhos em casa, não só no contexto de que nós estamos falando aqui de divórcio dos pais, né? Mas para ensiná-lo, para ajudá-lo a identificar. Bom, quando nós falamos de ajudar pessoas dentro do aconselhamento bíblico, nós estamos falando de uma ajuda muito mais profunda do que sentimentalmente ou do que de forma comportamental. O princípio bíblico do aconselhamento, a ideia bíblica do aconselhamento é que quando nós ajudamos alguém, seja ela um adulto, né, ou uma criança, nós estamos falando que envolve uma ajuda a partir do coração. Então nós entendemos que a palavra de Deus responde adequadamente às questões do coração da criança ou do coração do adulto. Então, quando nós falamos em ajudar uma criança no conflito de lealdade, né, talvez ela está sendo colocada ali para escolher um lado, para dizer, eu fico com meu pai, fico com a minha mãe, eu gosto mais do meu pai, da minha mãe, e às vezes até a disputa na família com relação a isso, né, no pai e na mãe, para quem dá mais, quem, né, mais agrada, quem impõe menos regras para ganhar o coração daquela criança. A gente vai falar um pouquinho disso no final, mas a criança vivendo nesse processo, então o Evangelho traz respostas adequadas para ela, respostas que trazem, né, uma reflexão bíblica. Agora você precisa ajudar essa criança a compartilhar, a dizer isso. Então tem uma tarefa interessante e é muito boa, que você pode fazer inclusive na sua casa com seus filhos, com seu neto, né, com seus amigos, aí, se você tiver os filhos, né, dos seus amigos, enfim. É uma tarefa muito simples, que é você desenhar um coração ou imprimir o coração numa sulfite branca, né, numa folha, e você pedir para a criança escrever quais sentimentos, quais sensações, quais coisas que vêm à mente dela quando ela pensa nesse processo. E aí então tem o coração e ela pode, se ela não for alfabetizada, né, ela pode desenhar uma carinha triste, uma carinha feliz. Então você pode relatar o processo, ou ela pode relatar o processo, e você pode dizer, olha, como é que você se sente com relação a isso? O que você pensa sobre isso? E aí a criança pode escrever, você vai ajudar a criança, talvez ela não saiba exatamente, né, a definição de como ela está se sentindo, ela não vai dizer assim, eu estou com um conflito de lealdade, mas ela pode contar o que acontece entre a família, que faz com que ela pense que eu tenho que amar mais meu pai, amar mais a minha mãe, talvez uma fala do pai, talvez a mãe que fale mal do pai, o pai que fale mal da mãe. Então, você percebe essa questão a partir da forma que a criança diz a respeito do que ela está sentindo, da percepção que ela tem. E você então, né, instruído pela palavra, vai ajudar essa criança a identificar possíveis questões do seu coração que precisam ser supridas, precisam ser trabalhadas, precisam dar resposta bíblica para aquela criança dentro do contexto do coração dela e da vivência dela. Então faça esse exercício, faz um coração, pede para a criança escrever lá dentro quais tipos de emoções que ela tem, quais tipos de percepção, de sentimento, ou pede para ela desenhar, fale um pouco da história, peça para ela se colocar, né, numa situação de como é que ela se sente diante daquela situação, diante daquele momento que ela está vivendo. Isso, né, é uma forma também que nós temos de ajudar a criança a começar a se expressar, de ensinar a criança a dar os primeiros passos em como ela pode lidar com essa situação. E eu quero caminhar aqui com vocês hoje, dentro de ainda falando sobre a ideia de lidar com os conflitos de lealdade e lidar com possíveis sentimentos, né, do coração dessa criança, de crenças que ela tem, baseado no Salmo de número 27. E em alguns versículos nós vamos ler aqui. Então, abre aí comigo no Salmo de número 27, um texto muito bonito, que fala sobre o anelo da presença de Deus. E o Evangelho, ele é doce, a palavra de Deus é doce para momentos amargos, né? Ou seja, conforme a criança vai lidando com aquela situação, você pode trazer uma esperança bíblica para ela. O texto, eu vou lendo versículo por versículo, e a gente vai caminhando aqui do que ler o Salmo todo agora,
mas algumas coisas são importantes aqui. O versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, aquele medo, talvez que a criança sente de estar longe dos pais, de não ver mais os pais, de estar separado, de estar confuso em qual casa que ela vai ficar, é importante você trazer a presença de um Deus cuidadoso, de um Deus amoroso, de um Deus que é o refúgio do coração daquela criança. É uma grande oportunidade de mostrar que, ainda que em alguns momentos, né, ela pode sentir medo, ela pode ter um temor no coração, Deus é aquele que pode suprir a dor do seu coração, que pode ser ensinado a ela que ela deve confiar no Senhor, né? Então é interessante que a gente pergunta assim, e é uma coisa que eu passo muito, e eu treino, né? Tenho treinado meu coração, minha mente a pensar assim, como é que eu vou explicar um conceito de cuidado, né? Talvez para uma criança de 5, de 6, de 7, de 8 anos. Mas sabe uma coisa muito interessante, uma coisa que nós podemos descansar o nosso coração? A palavra de Deus deve ser ensinada para as crianças, né? É isso que, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo, quando ele diz que ele aprendeu desde, né, da sua meninice as Sagradas Escrituras, o qual naquele momento era fonte de conhecimento, né, de entendimento para ele. E o que ele faz? Ele traz ali, obviamente, né, aquilo para a vida dele. Paulo lembra, né, que Timóteo tinha aprendido aquilo. E aí o que acontece? Ele fala assim, permanece naquilo que você aprendeu desde quando você é criança, né? Desde quando você é menino. E isso traz um consolo para mim em que sentido? Não é a intelectualidade em si que faz com que uma pessoa creia nas Escrituras, apesar de ser um ponto importante, mas é a ação do Espírito Santo. Quer dizer, o cara mais inteligente, mais compreendido do mundo, ou uma criança muito mais madura que a outra, ela não é capaz de crer no Evangelho, de entender o Evangelho, se não houver a ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente pensa em ministrar para uma criança, que as pessoas perguntam, claro, a gente tem que ter uma linguagem adequada, tem que ter um meio de você trazer uma linguagem que seja para aquela criança nesse sentido, mas o convencimento da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, é muito mais do que a linguagem, né? É muito mais do que a minha performance em adaptar, né, a tudo que for possível a linguagem de uma criança, mas ao contrário disso, ainda que talvez eu diga uma palavra ou outra, a criança não entende o seu conceito, mas o Espírito Santo de Deus pode convencer o seu coração, pode trabalhar no seu coração, pode trazer a realidade de que ela pode confiar e ela pode descansar no Senhor. E isso é uma coisa muito importante, porque ao lidar com o medo, como é que eu lido com o medo de uma criança? Normalmente nós apontamos para dizer, não, o papai vai cuidar, a mamãe vai cuidar, mas agora a referência está em conflito. E aí então, a única referência ao qual nós podemos verdadeiramente confiar e descansar é a pessoa de Deus. Então traga essa realidade para essa criança, que o Senhor está presente na história da sua vida, que o Senhor está presente no cuidado, e inclusive naquele momento de sofrimento que ela está passando. O Salmo também nos ensina que o salmista, né, ele mesmo não é corajoso porque tudo vai bem. Olha o versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Depois versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E o verso 5 diz assim, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. A grande questão, né, a grande ideia nesse sentido é que Deus é a proteção do coração daquela criança, e você pode, né, talvez ilustrar para ela fazendo uma muralha, né, fazendo um refúgio, pedindo para ela desenhar isso, né, para exemplificar para o coração dela, talvez fazer ali de uma forma prática, né, um muro, né, com algumas almofadas, mostrando para ela o que é uma fortaleza, o que é um lugar seguro, e que se ela estiver ali, ou se ela está ali nesse sentido, ela está sendo guardada pelo Senhor, ainda que ali ao redor, ainda que coisas que estão acontecendo ali afligem o seu coração, ou ela pode, né, sentir tristeza naquele momento, mas ela está sendo cuidada e guardada pelo Senhor. Então as crianças que precisam, né, dessa afirmação de proteção, de cuidado, se preocupam, né? Eu tenho 2 meninos lá em casa, e às vezes existe uma preocupação neles, né, de quem vai fazer comida, quem vai fazer isso daqui, quem vai cuidar da gente, né? Então existe isso, né? Porque ela sabe que eu não posso tomar essa decisão sozinha, e é uma coisa muito importante, né, nesse sentido, é o fato de que
precisa, né, trazer a realidade do cuidado, do consolo, do zelo do Senhor dentro dessa questão e dentro dessa verdade também. Uma outra coisa importante é, nós podemos ser corajosos porque nós podemos nos refugiar em Deus. Olha o versículo 3 novamente. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então, essa perspectiva que nós temos, né, da criança, trazer para a criança que ainda assim ela pode ter um relacionamento. Então, ensinar a criança a orar a Deus, a dizer sobre os seus medos, sobre a questão do seu coração, isso é muito importante. Lembra daquele exercício lá no início que você pede para a criança desenhar e pede para a criança fazer os rostinhos ou escrever como ela se sente? Ensine essa criança naquele momento a orar a Deus, dizendo como ela está se sentindo. Nos Salmos nós vemos muito isso, né? Os salmistas dizendo como eles estão se sentindo diante de uma situação complexa que eles estão vivendo naquele momento da vida deles. Então, olha só que interessante você ensinar a criança a colocar em oração aquilo que ela necessita, o cuidado que ela precisa, a forma como ela está se sentindo naquele momento. E, obviamente, o nosso Senhor, o Deus gracioso, responde às orações. Então, isso é um encorajamento para a criança crescer, para que ela possa entender a forma como ela se manifesta, a forma que ela pode dizer sobre os seus sentimentos e a forma que ela está se sentindo naquele momento. Outra coisa importante é ensinar a criança que ela precisa sempre da ajuda de Deus. Olha o versículo 7, o Senhor ouve a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me, trazer para a criança a realidade, né, de que ela precisa do Senhor, de que ela precisa estar ali, porque ali é um lugar seguro para o seu coração. A outra coisa importante é mostrar para ela sobre a necessidade de buscar a lealdade de Deus. Verso 8, ao meu coração me socorre, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Sabe naquele jogo, né, de às vezes que pode acontecer entre a quem a criança vai ser leal, ao pai, à mãe, ela tem que tomar essa decisão. E a ideia que a Emberg traz para a gente aqui é, ensine a criança que ela deve ser leal a Deus. E ser leal a Deus não é escolher entre amar mais o pai ou amar mais a mãe. A lealdade a Deus é honrar os pais. Se eu estiver aqui com meu pai um dia, ou se eu estiver com a minha mãe um outro dia, eu devo honrá-los. Eu não devo tomar uma decisão e dizer para eles, não, eu amo mais aqui ou eu amo mais ali. Isso tem que ser ensinado à criança. A lealdade dela, acima de tudo, deve ser para com Deus e para com o Senhor. Uma outra coisa importante é, apesar do tempo difícil, nem sempre será assim. Versículo 13 diz exatamente o seguinte, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uma coisa importante, né, as crianças talvez não saibam definir, também nós, né, falhamos nisso muitas vezes, é pensar na questão do tempo, né, em que sentido, que quanto tempo vai durar isso, quanto tempo vai acontecer a perspectiva da dor, do sofrimento. E o texto bíblico diz, nesse sentido, que nós não vamos viver isso para todo sempre, nós vamos ver a bondade do Senhor. Olha só que lindo, você mostrar para a criança que naquele momento, até mesmo naquele momento que ela está vivendo, talvez seja comum, normal, né? Colocando numa questão saudável, de que ela sinta tristeza, de que ela fique mesmo confusa, mas então a interação, a instrução é muito importante nesse momento. Então você trazer o aspecto e mostrar para a criança uma esperança dentro de que, olha, papai está lidando com isso, mamãe está lidando com isso, mas também mostrar uma esperança que isso não vai ser para sempre, quer dizer, haverá um tempo de bondade, haverá a questão da resolução. Isso é mostrar para a criança para que ela possa, inclusive, orar a Deus assim, Deus, me ajude a lidar com isso, né? Me ajude a lidar com os conflitos, meu pai, minha mãe. Então, mostrar essa realidade para a criança. A outra coisa importante é a espera em Deus, que a Amy Berg coloca, que ela diz assim, o texto diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, é claro que talvez definir o conceito de espera para uma criança é complexo, porque talvez é complexo para mim, para você entender esse conceito. Mas é muito importante também ter a perspectiva de mostrar para a criança que ela deve confiar. Eu acho que talvez a melhor condução ou condição de ensinar uma espera é ensinar a confiança. É esperar o fato de que Deus virá ao socorro e que Ele está ali guardando e cuidando do coração. Perceba que não é simples, né? Perceba que não é
tão simples assim, envolve muitas coisas, mas ensinar a criança a falar dos seus sentimentos, a representá-los, seja num desenho, seja, né, numa conversa, seja num passeio que você faça com essa criança, e durante aquele momento você tem o diálogo, é importante para que você possa então entendê-la, saber exatamente dos seus medos. E é interessante que às vezes a gente acha que a criança não consegue interpretar tanto assim o que está acontecendo ao lado, mas isso na verdade é um erro que nós cometemos. A criança consegue, claro que envolve, né, maturidade, envolve uma questão de linguagem, mas ela tem a percepção. Deus nos criou com isso, com a percepção, né, com a ideia de ter percepção sobre o outro, sobre o mundo que vivemos, sobre a situação que estamos. Ela está observando, né, a forma que o pai, a mãe está lidando com aquela situação, os avós. Então, o ideal em si não é retirar somente a criança, poupá-la de tudo no sentido de nunca dizer e de repente só colocar ela naquela situação para dizer agora é assim, mas ter conversas maduras, sadias, adequadas para trazer esperança para aquele coração, para que possa então trazer o socorro para aquela criança. Então é importante, a Bíblia responde questões como essas no coração das nossas crianças. Bom, eu vou aqui para o chat para a gente bater um papo, né? Estou vendo aqui algumas mensagens e eu vou tentar ler algumas, né? O texto diz assim, aliás, a Amália diz boa tarde, Delza Souza Santos diz boa tarde, pastor Tiago, graça e paz. Marlene, a paz do Senhor, pastor Tiago, todos os irmãos, que Deus nos abençoe infinitamente, amém. Muito bom estar aqui falando com vocês. A Nilza fala amém. O Caio Sheila diz boa tarde, pastor Tiago, queridos irmãos de Feira de Santana, sempre está aqui conosco, Deus abençoe a sua vida. A Rosana Coelho diz assim, o que fazer em uma situação em que o pai foi morar com a amante e tem um filho? Biblicamente, deve-se deixar a criança ir ficar com o pai e a amante? Muito boa a sua pergunta, desafiadora. E eu quero ler aqui também antes o comentário dizendo assim, uma notícia dessas não é fácil para uma criança e não é o que Deus quer, mas o conforto sempre vem do Senhor. Muito boa a sua posição também. Rosana, a sua pergunta é complexa, né? Eu acho que, ainda mais quando você coloca o termo biblicamente, né? Eu deixo, né, nessa questão de morar, ou de ir, ou de estar lá, né, dentro de um possível adultério. Né? Olha, eu penso em algumas questões assim que são importantes. Tá? Primeiro, nós estamos falando aqui de relacionamentos que envolvem, obviamente, o marido e a esposa, né? Uma quebra de aliança entre um e outro, né? Ou seja, um com o outro. Então, uma aliança quebrada a partir aí, né, da perspectiva do que você colocou com relação ao adultério também. Agora, falando a respeito da criança em si, eu entendo que envolve muitas coisas, né? Eu faço aconselhamento, às vezes, em casos muito parecidos, e eu quero tomar cuidado para responder com misericórdia nesse sentido, mas eu entendo que envolve a dor, né, de quem fica, de quem é abandonado, envolve questões de perguntas, de culpa, envolve muitos fatores. É claro que a gente está falando de casos de uma forma geral aqui. Só que, olhando biblicamente para a questão, eu tenho que fazer uma reflexão que é importante. Em que sentido? Primeiro, como pai ou como mãe, né, um pai ou uma mãe pode privar o seu filho de ter relacionamento com o pai ou de estar lá com o pai, né, sendo que foi uma escolha dele, ou sendo que foi algo... Então, é possível fazer isso? É certo fazer isso? Eu entendo que o nosso senso de justiça, o meu senso de justiça, e de quem, né, o nosso de uma forma geral, quando nós olhamos para essa situação, a gente pensa assim, não, tem que haver justiça. Você entende? Né, nós somos parecidos nisso, mas ao mesmo tempo, isso é uma questão que talvez machucou o marido, machucou a esposa, entre eles, nesse sentido, né? Ou seja, aconteceu uma quebra de aliança, infelizmente, gravíssimo, mas eu vou poupar o meu filho, eu vou retirar o meu filho desse relacionamento. Quer dizer, eu não vou deixar que ele fique lá, eu vou brigar simplesmente por, né, não simplesmente, mas por causa dessa situação. Então, nessa questão específica, existe a diferença entre se posicionar contra uma situação dessa e permitir que os filhos tenham relacionamento. São duas coisas distintas, né? Então, o filho deve ser lembrado que essa não é adequadamente uma decisão bíblica com relação a abandonar a família para estar com uma outra pessoa. Isso não é bíblico, né? Nós sabemos muito bem disso, né? Nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui. Então, nesse sentido,
Né? Nesse sentido, eu entendo, Rosana, que nós devemos deixar claro, né? Olha, não é aquilo que é aceitável, é uma quebra de aliança, né? É importante. Agora, é importante também nós ensinarmos a honra que os filhos têm que ter com relação aos seus pais, né? Então, não é romantizar o processo. Tipo, agora você vai ter 2 casas, né? Olha que bom. Não é romantizar o processo. A Bíblia não romantiza isso. Né? Sempre a dor, sempre a consequência de pecado, quando nós falamos de divórcio. E aqui eu estou falando, ainda que seja um caso, né, como este, ou seja um caso como uma agressão, como, né, um abuso, né? Inclusive nós falamos disso aqui já no culto restaurado pela palavra, sobre abuso, né, o cuidado, tudo isso tem que ser visto, tem que ser avaliado, mas também, isso nós não podemos romantizar, dizendo que não, mas agora, né, você vai ter 2 casas. Não, é uma quebra de aliança. Eu tenho que manter o padrão que as Escrituras colocou. Agora, eu devo também ensinar que, olha, apesar de que nós não concordemos, ou você não deve concordar com, né, esse tipo de visão, esse tipo de atitude, né, do papai ou da mamãe, mas lhe deve o respeito bíblico, porque a Bíblia fala sobre a honra aos pais, né? E inclusive orar pelo pai, orar pela mãe, orar por aquela família. E aí envolve uma terceira, né, uma outra questão, um outro âmbito, que é esse relacionamento do ferido para quem feriu, ou outro também lado. Então, assim, é importante. Eu sei que é muito difícil, talvez, né, separar essas questões, mas é muito importante, né? É muito importante que exista o fato de distinção do conflito. Então, existe o conflito aqui, mas como nós vamos lidar com o coração dessa criança? Eu não posso colocar uma criança de 3, 4, 5 anos, né, nem mesmo mais adulto, né, mesmo jovem, adolescente, num conflito que não é deles, nesse sentido, que envolve eles. Obviamente, envolve, mas não é particularmente deles. E aí, então, como que eu respondo biblicamente? Como que eu falo biblicamente? Então, Rosana, eu não quero ser simplista na minha resposta, mas eu espero que tenha havido compreensão. Você pode até colocar aqui depois, havido compreensão nesse tema, porque realmente é conflitante, é difícil, né? É desgastante nesse processo, mas é importante nós diferenciarmos aqui o que vamos fazer. Então, eu vou ter um posicionamento, né, o marido, a esposa, né, com tudo do conflito, mas como que eu ensino esse meu filho? Né? Eu não posso simplesmente dizer para ele, olha, odeie o seu pai, odeie sua mãe. Né? Eu posso dizer, a quebra de padrão, a quebra de princípio bíblico, isso daqui é importante, filho, isso daqui não é bíblico, olha o que aconteceu e tal. Devemos cuidar do nosso coração e devemos orar. Devemos pedir a Deus graça para enfrentar, para lidar. Aí existe uma outra questão, aonde a mãe, aonde o pai, quem foi, né, nesse processo aí, o deixado, o abandonado, também ser cuidado, né, no seu coração, para que haja perdão, para que haja graça, para que haja um enfrentamento bíblico diante de uma situação tão dolorosa. Então eu espero ter respondido você. Ok? Vamos continuar aqui. A Rosana colocou aqui, sim, entendi a sua explicação, muito obrigado. Eu que agradeço por sua pergunta desafiadora para mim responder e também para a gente pensar a respeito disso, graças a Deus. O Fabrício diz, o primeiro passo é não envolver criança nos debates dos adultos e nem nos desajustes que tiveram, exatamente. Agora, esse envolvimento, Fabrício, é importante pensarmos assim, envolvimento que não os leve a conflitos pessoais da família, do pai, da mãe, do marido, da esposa, né? Mas é importante, de alguma forma, haver comunicação, né? Reunir, dizer, olha, esses passos que nós vamos tomar para a criança, inclusive, ter clareza do que vai acontecer, né? Para que fique aquela coisa, não comentamos, mas de repente ela está ali, ela está aqui, e sabe o que pode acontecer? Né, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Sabe o que pode acontecer? É começar a mentir para a criança. Não, a gente está longe assim, filho, mas é por causa disso, por causa daquilo. E aí, de repente, a criança vê o pai e a mãe, né, com uma outra pessoa. Olha só que tipo de instrução. Então, eu concordo com você, quer dizer, a gente não pode sentar e colocar a criança no meio de uma discussão sobre isso, eu entendo, mas é importante também dar segurança nos passos, para que haja comprometimento naquele momento, né, do pai e da mãe em cuidar do coração daquela criança. Eles não podem esquecer que é responsabilidade deles também, ok? Mas muito boa a sua colocação também, Fabrício. Eu quero indicar mais um livro aqui, olha só. Vocês estão participando pouco hoje, pode participar mais. Eu sei que é delicado o assunto, eu sei que você pode mandar mensagem aqui, não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas você pode participar, você pode inclusive compartilhar esse vídeo aqui. Eu quero mostrar para vocês um outro livro que é da Anne Baker, isso ela escreveu, é um livreto da editora Fiel, que fala sobre filhos e divórcio, então você pode
ajuda quando a vida é interrompida, né? Então eles colocam aqui para você ajudar a criança, né? Para ajudar esse processo, também a família, dentro aí da perspectiva bíblica. Então você pode também ter esse, né? Você pode, inclusive no Kindle, você pode comprar esse livro, né? Ou então você pode comprar o box que vem sobre esse assunto e tantos outros relacionados. Tá? Esse livro aqui é muito bom, a MB que é muito objetiva, ela trabalha com aconselhamento infantil, então você vai poder ter uma boa ferramenta aí em suas mãos, ok? Bom, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Nós falamos então sobre como lidar com conflitos de lealdade, como trazer a perspectiva da presença de Deus para o coração daquelas crianças, né? Ou da criança. Mas também existe uma coisa com que a criança lida, que é com a culpa, né? Às vezes a criança ela se sente responsável, se sente culpada por aquele processo que os pais estão vivendo. Ou ela às vezes vê uma discussão, talvez até envolvendo o seu nome, e ela fala assim, eu sou culpado disso, né? Eu sou culpado desse processo, principalmente quando há um empurra de responsabilidade, não, cuida você. Quer dizer, a criança ela passa a pensar, eu sou o culpado por isso, né? Então a criança lida com o sentimento de culpa, né, com o sentimento de culpa dentro dos divórcios dos pais. E você nós precisamos ajudar os nossos filhos, o aconselhamento das crianças, de que cada pessoa é responsável pelo seu próprio pecado, né? E aí, o que as Escrituras falam com relação a isso? Primeiro, a Bíblia fala do pecado do próprio coração. É importante a criança entender isso, né? Eu sei que é difícil talvez ensinar esse conceito, mas é explicar com imagem, com ilustração, com figura, dizendo, olha, cada pessoa que toma uma decisão, ela é responsável por isso. Então, a responsabilidade do divórcio, a responsabilidade do processo, não é sua, né? Não é, né? É do papai e da mamãe, decisões que eles tomaram, né? É interessante que em Jeremias 31, do 29 a 31, diz assim, naqueles dias não se dirá, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, uma coisa muito importante é mostrar para a criança que ela não é responsável por aquilo, que ela vive no mundo onde pessoas podem tomar decisões erradas, infelizmente. Né? Infelizmente, e dentro desse contexto, ela também está inserida. Né? E aí você pode trabalhar, talvez, através de desenhos, mostrando para ela a ideia de decisões que pessoas tomam erradas, talvez no dia a dia, né? Quer dizer, ela é culpada por cada coisa que acontece com o amigo dela, com a professora dela, com o irmão dela. Não. Então, o amiguinho tomou essa decisão e mostrando através disso, também colocá-la nesse contexto de, olha, você está nisso daqui também, você está vivendo nesse mundo, mas, e aí então trazer a figura de Cristo, que cuida desse processo, que perdoa pecado, que dá esperança para o coração. Uma outra coisa interessante também é pensarmos nos filhos que são maiores, né? Interessante. Às vezes, nos filhos que são maiores, a gente pega ali a pré-adolescência, adolescência, talvez a juventude, algumas perguntas por que isso aconteceu com meus pais? Por que eles estão fazendo isso? Qual é a razão? Principalmente quando não é comunicado corretamente, principalmente quando há, né, as situações feitas e aí se descobre meia dor de muitas coisas. Por que isso está acontecendo, né? Uma coisa importante também, principalmente com os adultos, né, com as crianças mais velhas, tal, é perdoar os pais, né? Às vezes ele vê a mãe sofrendo por causa de uma decisão errada do pai, ou vice-versa, ou a família toda sofrendo. E é claro, né, o coração, a tendência do nosso coração, principalmente quando nós amamos pessoas, é olhar para aquela situação e falar, não, eu vou escolher um lado aqui, ainda que não é imposta sobre ela. Ela pode sentir mágoa do pai, ela pode sentir mágoa. Então, é importante, né, aquele que está mais próximo do coração desse filho. O que eu vou dizer aqui, meus irmãos, é um grande desafio para mim e é um grande desafio para você, caso você tenha passado por isso, né, ou caso você tenha conhecido alguém. Imagina você sendo o abandonado, abandonada, né, ou você está sofrendo por causa de uma decisão equivocada também de uma outra pessoa, e o seu filho, a sua filha, de repente começa a maldizer, começa a trazer ensinamentos errados, começa a trazer aspectos de
que, né, eu não amo mais meu pai, eu não amo mais a minha mãe, e ali você que está mais próximo do coração do seu filho, às vezes ainda lidando com dor, lidando com questões de também, né, avaliar o coração, é um grande desafio. Mas Colossenses 3,13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É um grande desafio para nós, né? Claro que um perdão ali, dependendo do contexto, a gente precisa avaliar, não o perdão, mas, né, como que esse processo vai se dar pós o perdão. Mas é importante nós ensinarmos nossos filhos, ou, né, ensinar os adolescentes, aqueles filhos que são mais velhos, que eles devem perdoar o pai. Eles devem perdoar a mãe, eles devem ter um sentimento de perdão, se vai haver, né, o estreitamento, se a outra pessoa vai querer ou não, se o pai vai querer ou não, a mãe, isso é uma decisão, né, deles, e infelizmente pode ser que isso não aconteça. Mas é importante nós mostrarmos o princípio bíblico de que o perdão deve estar ali, porque devemos cuidar do coração dos nossos filhos. Uma outra coisa importante é que às vezes os filhos também ficam pensando, isso é de família, aconteceu com meu pai, vai acontecer comigo. Não, Deus, né, na sua eterna graça, Ele tem o poder de converter histórias de filhos feridos. Olha a frase: Deus, em sua eterna graça, tem poder para converter histórias de filhos feridos pelo divórcio em uma vida a dois perpétua e feliz. A história, para você, essa daqui que talvez esteja passando por esse processo, a história dos seus pais não é a sua história. A Bíblia deixa claro que não existe maldição hereditária. Nós lemos o texto de Jeremias com relação a isso. Então, ainda que você tenha passado, talvez já adulto, ou talvez na infância, uma experiência dolorosa da história de separação dos seus pais, que tenha dado medo no seu coração, até de assumir um compromisso, um casamento, alguma coisa assim, lembre-se, Deus, na sua eterna graça, converte histórias de filhos feridos pelo divórcio em uma vida a dois, né, no caso sua, perpétua e feliz. Olha só a graça de Deus em curar os corações, em trazer sentido para os corações, em dar esperança para os corações. Isso é muito importante dentro do contexto bíblico. Então note, né, como que Deus trabalha e como que Deus quer trabalhar. Quer dizer, eu não posso impor um padrão de que casamento é uma instituição falida para os meus filhos porque eu tive uma experiência. Isso é uma questão particular, isso é uma questão daquele marido, daquela esposa, né? Isso é uma questão daquele homem, daquela mulher, daquele pai, daquela mãe. Você não pode classificar como ruim aquilo que Deus disse é muito bom. Agora, é claro que é manchado pelo pecado, que levamos consequências do pecado, mas você não pode diminuir tanto a ideia da vocação paternal, da vocação maternal e também da instituição casamento por causa da sua experiência negativa, por causa da sua vivência com relação a isso. Então, isso é importante também. Eu quero ler mais uma vez aqui os comentários do chat. O Fabrício diz: Pastor Tiago, boa tarde, Fabrício. Fabrício tinha até colocado aqui embaixo, eu não tinha visto essa mensagem antes. Deus abençoe a sua vida. Mesmo separados, os pais continuam tendo as mesmas responsabilidades com a criança ou com os filhos, com certeza. Com um grande desafio de cumpri-las agora, né? Porque agora é o seguinte, eu devo, né, o pai e a mãe devem participar da vida dos seus filhos dentro agora de um contexto de aliança quebrada. Então isso é importante manter claro, né? Outra coisa, os pais sofrerão as consequências do seu pecado diante da palavra de Deus. Deus não se agrada com a separação. Muito boa a sua colocação dentro dessa questão também. Bom, eu quero entrar aqui nos minutos finais do nosso programa fazendo mais uma indicação, tá? Esse daqui não é para os filhos, esse daqui é para quem está lidando, para quem lidou na sua vida com o divórcio, que é do Winston Smith, que é Recuperando-se de um Divórcio, Crescendo e Sendo Curado. Também um livreto muito pequenininho, você lê rapidinho, você que está sofrendo com o divórcio, você que está passando por esse processo, como encontrar graça, né? Como encontrar a cura do Senhor numa experiência agonizante, né? Então, vivendo o caminho aí do divórcio. Então, aqui está um livro que você pode adquirir, que você pode ler, Recuperando-se de um Divórcio, também da editora Fiel.
e com crescer, né, e ser curado por Deus desse processo, talvez tão doloroso aí, talvez não, doloroso para a sua vida, né? Então fica aqui a minha última indicação, e a gente vai para a parte final do nosso programa, falando um pouquinho sobre uma palavra aos pais, né? Eu tenho falado aqui dos filhos, como que os filhos devem ser aconselhados, as crianças, né? Mas qual é a palavra para os pais, né? Eu tenho algumas palavras que são importantes aqui. Primeiro, tá? Perdão é a palavra central. Difícil, né? C.S. Lewis diz assim, o perdão é poético, até o dia que a gente tem que perdoar alguém, não é assim? Efésios 4:32 diz que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos tem perdoado. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você sinta o peso daquilo que eu vou dizer, principalmente se você estiver na dor, estiver passando pela dor, mas eu gostaria que você meditasse na palavra de Deus. Eu entendo e acompanho pessoas e compreendo, né, muitos fatores dentro de um processo de divórcio, de ser abandonado, de ser abandonada, né, de ser alvo de um adultério, enfim. Ou outras situações que não sejam só essa. Eu sei que a dor envolve o nosso coração, mas uma coisa importante, você vai lidar biblicamente com essa situação quando você perdoa também. Nós queremos justiça sobre aquilo que nós sofremos, mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles a quem nos ofendem. Então, como você vai instruir o coração do seu filho sobre um Deus que perdoa, sobre um Deus que é gracioso, mas você talvez não tenha perdoado? Isso não significa que você efetivamente aceite, né, todo o processo, né? Mas em que você possa, dentro desse contexto, então, trazer uma questão do Senhor, trazer uma questão em que sentido, né? De buscar perdão, que Deus pode ajudar você a fazer isso. Então, isso é importante também. A outra coisa é, não use seus filhos como meio de punição. O Senhor é a nossa justiça, a Ele pertence a vingança, nós devemos ser lembrados disso. Né? Em meio à dor, nós queremos punir, nós queremos trazer talvez questões dentro desse contexto que traga, né, efetivamente a dor sobre o outro por aquilo que ele tem causado em nós. Mas lembre-se que a justiça perfeita vem das mãos do Senhor. E não use, né, não tenha o seu filho como meio de punir o seu ex-marido, sua ex-esposa, né, por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele não fez, tanto de um lado quanto de outro. Os filhos não são para isso, filhos são bênção, filhos são herança do Senhor, são como flechas em nossas mãos, e nós devemos então educá-los, nós devemos então seguir, né, na vontade de Deus nessa questão. Outra coisa, não peça para os seus filhos decidir a respeito de um lado, peça para eles ser leal ao Senhor. Lucas 18:7 diz, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Então não coloque os seus filhos em uma situação onde ele deva escolher a quem ele ama. Ensine-o a ser leal a Deus, mesmo numa situação como essa. Não trate o seu filho, né? Não tente ganhá-lo simplesmente pela sua emoção e usá-los como meio de punir outras pessoas. Nossos filhos não foram dados a nós para isso. Mais uma vez, eles são flechas em nossas mãos. Nós devemos educá-los para a glória de Deus. Não coloque sobre os seus filhos uma responsabilidade que é sua. Outra coisa importante, ainda que esteja sozinho e perdido, você que talvez se sinta nesse momento alguém que foi deixado e tem que criar sozinho o seu filho, a sua filha, lembre-se de onde você tem que olhar como sustento e socorro para o seu coração, para o alto. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro para corações também quebrados, abandonados, deixados. Então há socorro para o seu filho, mas também há socorro para o seu coração. Outra coisa importante, não romantize o que a Bíblia condena. Isso é muito importante. Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Ainda que saibamos que é uma realidade, né, de uma forma geral na cultura, inclusive também dentro das igrejas, muitas vezes, né, chega a pontos extremos. Eu estou dizendo aqui de talvez agressão física, abuso emocional, abandono e tantas outras coisas que acontecem em relacionamentos pecaminosos, quebrados, né? E aí o divórcio, em qualquer situação, ele é uma quebra de aliança, ainda, né, que nós possamos dizer assim, olha, mas
né, em situações extremas, como nós estamos falando aqui, né, às vezes de agressão e tudo mais, ainda assim ele vem por causa do pecado, de um pecado porque nós vivemos nesse mundo, e talvez do pecado de alguém que não vive adequadamente as Escrituras. Então ainda, né, que haja, esteja nesse contexto, não romantize, né? Então assim, agora você vai ter 2 casas, olha que coisa boa, agora você vai ter 2 famílias, olha que coisa boa. Não baixemos o padrão de Deus para a família, para o casamento, não baixemos o padrão de Deus, né? E eu não estou falando aqui efetivamente de cada caso em si, mas eu estou dizendo daquilo que as Escrituras me falam, do que a palavra de Deus está me dizendo. Então não devemos romantizar o processo da dor, devemos mostrar aonde há falhas, devemos mostrar sobre a instituição que Deus criou, que é a família, educar os nossos filhos nisso, ensiná-los nisso, e não há nada, né, e devemos, né, como pais, quando nós falhamos diante dos nossos filhos, é dizer: olha, filho, esse é o padrão bíblico, nós falhamos, nós pecamos, nós não fizemos adequadamente, mas isso não diminui, nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos perdão a vocês pedimos perdão, né? Então às vezes a dor nos coloca numa situação de às vezes romantizar ou diminuir aquilo que estamos lidando, estamos sofrendo. Então isso é uma boa questão. Agora, também uma palavra importante: se você não consegue de jeito nenhum uma boa comunicação com o seu ex-marido, com a sua ex-esposa, busque auxílio para uma comunicação bíblica e segura, né? Busque alguém que possa auxiliá-los, né? A igreja do Senhor está aqui, conselheiros, muita gente que necessita, quer dizer, o auxílio para que haja uma comunicação bíblica, para que haja o cuidado também do coração dessa criança. E isso é importante em todo o processo que nós vivemos diante do Senhor e diante também da sua palavra. Então, essas são algumas recomendações. É claro que o tema não dá para explorar tudo que nós poderíamos explorar desse contexto, mas é importante nós termos aqui uma visão geral bíblica de como lidamos com isso, para que nós possamos então servir ao nosso Deus dentro da vontade dEle, dentro do querer dEle, ok? Bom, quero ver se tem mais alguma palavra aqui no chat. Eu não estou conseguindo ver todos os chats, né? Para mim parou aqui em algumas e algumas outras eu não estou conseguindo ver. Não sei o que aconteceu aqui no meu chat, tá? Mas que bom que você participou, que bom que nós trouxemos essa discussão, que é dolorida, dolorosa, mas necessária, porque há crianças, há pessoas que nós devemos então lidar, né, biblicamente dentro desse sentido e cuidar dessas pessoas conforme a palavra do Senhor nos ensina, conforme o Senhor tem nos dado também. Então, qual é a esperança que o Evangelho pode trazer para corações quebrados e conflitantes, né? A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela traz respostas adequadas para o coração daquela criança que está passando por dificuldades, está passando então por questões do seu coração onde precisam de respostas, e a resposta adequada para um coração ferido pelo divórcio dos seus pais está na palavra de Deus, está naquilo que o Senhor tem dado a nós como esperança constante para o nosso coração. Eu quero, nesse momento, chamar um vídeo sobre o nosso centro de aconselhamento, e aí, então, daqui a pouco, nós voltamos aqui para encerrar o nosso programa. Então, por favor, coloque o vídeo do Centro de Aconselhamento Bíblico. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. Que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor que dirige o nosso coração. Mas eu tenho um recado importante para você. Nós temos aqui, né, nosso centro de aconselhamento e também na nossa escola de aconselhamento, nós temos
nesse sentido, né, alguns cursos. Nós temos 2 cursos principais. O básico, que já terminou, os 3 primeiros meses aí, né, do ano, que onde nós fazemos, na verdade, os 3 meses do primeiro semestre. E aí, então, nós temos o curso modular, que são 8 módulos. E nós estamos agora, hoje, iniciando o 4º módulo de aconselhamento bíblico, e é sobre a dinâmica da mudança bíblica. Mas se você quiser mais informações, entre no site, né, ippinheiros.org.br, na parte de escola, tá, de aconselhamento. E também nós temos o WhatsApp que colocaram aí na tela, 991679783, vai cair lá na secretaria do Centro de Aconselhamento Bíblico, e você pode estudar conosco, você pode aprender sobre aconselhamento, você pode aprender sobre temas muito mais profundamente do que nós lidamos aqui, né? Aqui é um tempo limitado, é algo específico, é algo talvez mais prático para a nossa vida, mas você pode, né, fazer esse curso e ter mais profundidade dentro aí das condições. Então entre em contato conosco, ainda dá tempo, mesmo que você se matricule hoje, dá tempo de você conhecer os módulos também. Vai ser uma bênção poder caminhar com você nos estudos da Palavra de Deus, do aconselhamento bíblico, né? Eu tenho mais alguns comentários que eu gostaria de ler. Da Delva diz assim: é bem complicado quando há criança nessa separação. Realmente, Delva, eu acho que em qualquer situação é complicado, né? Mas lidar com o coração, mais com as crianças, né, se torna, obviamente, um desafio maior. A Rosana coloca: obrigada, pastor Tiago, esse tema deveria ser mais frequente, porque o divórcio tem sido pandêmico dentro das igrejas. Exatamente, e, Rosana, eu acho que é importante nós resgatarmos os princípios da palavra de Deus. Sabe uma coisa, Rosana, que eu penso muito boa a sua colocação? Nós, como cristãos, nós defendemos, né, e devemos, não estou dizendo que isso seja ruim, né, a ideia da ideologia de gênero, a ideia da família, né, e isso é bíblico, tem que ser defendido, né, a cultura, a sociedade. Mas eu também, sabe o que eu penso, Rosana, e a sua colocação me fez retornar a esse pensamento, tá, como que eu cuido dessa família que eu tanto defendo? Né? Então, a solução não é defender mais, entenda? Como que eu vivo nessa família que eu defendo? Como que eu cuido dessa instituição que eu digo Deus fez ela, Deus instituiu? Como que eu guardo o meu coração no processo de cuidado dessa família? Então, eu acho que é importante nós pensarmos isso, né, Rosana? Muito obrigado por sua colocação, me fez revisitar esse pensamento que eu tenho tido constante, ok? Nivaldo Marques, muito interessante esse tema, reverendo. Pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado, né, o privilégio de caminhar aqui, de trazer esses temas que não são fáceis, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, olha, estou orando, né, vocês participando, porque realmente ter esse diálogo e falar disso biblicamente é muito importante para nós. Você pode também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, nós temos ali @aconselhamentobiblico.ipp. Você pode conhecer mais o trabalho, ter acesso a materiais também que nós colocamos lá no Instagram do Centro de Aconselhamento Bíblico. Será um prazer caminhar com você também por lá. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor continue fortalecendo você. E eu gostaria de encerrar esse programa de uma forma diferente. Eu gostaria de encerrar orando pelas famílias, orando também pelas crianças, para que Deus possa cuidar delas. Vamos fazer isso juntos? Quero convidar você a orar, né? Talvez você conhece uma família que tem passado por uma dificuldade, por um divórcio, talvez você conhece uma criança, né, que tem sofrido nesse processo. Eu quero convidar você a orar comigo, pode ser? Então vamos orar juntos? Deus, eu quero pedir a misericórdia do Senhor sobre as famílias, sobre as crianças, famílias que estão se desfazendo, famílias que estão sofrendo, famílias que não estão buscando o recurso bíblico para se restaurar, para ter os princípios da sua palavra, e principalmente nesse processo, crianças têm sofrido tanto, Senhor. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, nós pedimos que o Senhor cuide dos corações dos pequeninos, que o Senhor possa confirmar no coração deles o seu cuidado, o seu zelo, Senhor, o seu amor, e que ainda que alguns estejam sofrendo, que eles encontrem conforto e descanso no Senhor. Nas escolas bíblicas dominicais, em cada reunião, em cada momento, que essas crianças possam perceber o cuidado do Senhor, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder falar desse tema com temor e tremor diante do Senhor, e principalmente termos a direção do Espírito Santo do Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que o Senhor te guarde. Semana que vem nós nos encontramos aqui às 14h30 falando de um tema da área de aconselhamento bíblico.
Quer comprar os livros que foi indicado aqui? Entra lá no site da Ezion, procura os livros lá, são boas aquisições, na editoraezion.com.br, e você vai poder ser instruído, né, pela leitura de livros e também ajudar outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e um abraço a todos os irmãos.